Estamos retornando às atividades do grupo de trabalho e elaboração psicológica, elaboração teórica e metodológica dos casos psicoterapêuticos na metodologia psicoterapêutica existencialista. O que temos, em primeiro lugar, que observar, que cuidar enquanto diretriz metodológica é como percebemos o paciente. Essa questão da abordagem ou do posicionamento em termos de intuição reflexiva ou intuição fenomenológica. Como vemos o paciente, como posicionamos o paciente. Por isso que o questionamento inicial será: você ainda vê o paciente como um caso? Ou já escuta o sujeito na sua escolha e liberdade? Nós vivemos um processo dialético na metodologia existencialista que envolve sempre, e abordaremos em outras oportunidades, a questão da atmosfera, a construção da atmosfera psicoterapêutica, que é permitir criar condições para que o paciente apareça, se objetive na situação, mas o terapeuta é que vai conduzir essa busca, criando uma atmosfera adequada para que apareça o paciente concreto em situação. Por que colocamos aqui, você ainda vê o paciente como um caso? Porque nós vivemos um momento importante na psicologia, com questionamentos da eficácia da psicoterapia, e temos várias posições e metodologias e psicologias desenvolvendo essa temática. E existe uma tendência de generalização dos casos e padronização com uma intenção clara de fazer ciência, e a fenomenologia tem uma resposta diferente a isso. A fenomenologia psicoterapêutica existencialista é diferente. Por quê? Porque vamos trabalhar com a noção de singular universal. Existe a universalidade dos casos, que se enquadram em determinado tipo de problema, mas existe a singularidade, isto é, aquele caso singular com aquela história singular específica que precisa ser encontrado. Então, o processo de escuta e abordagem existencialista envolve sempre o singular universal. Por isso, não caímos já na hipótese a partir da teoria, e sim a partir do fenômeno concreto, que é o paciente em carne e osso, vamos dizer assim, o paciente psicofísico em nossa frente, começando a se expressar e buscando encontrá-lo na sua vida concreta de relações. Esse sujeito concreto, que é o paciente, e que nós sempre vamos tratá-lo como sujeito, mesmo na alienação, na complicação, ele se move com uma intencionalidade em vista de um futuro. E seu sofrimento sempre será o impasse, o conflito, o impedimento para a constituição do seu desejo de ser ou do seu projeto de ser, da realização desse projeto, desse desejo. Por isso que buscamos sempre entender aquela liberdade, alcançar o paciente na sua intuição, na sua experimentação psicofísica em situação, se elegendo frente a um futuro. A eleição, a escolha, não é algo abstrato que falamos por uma apenas, vamos dizer assim, expressão teórica, conceitual. É a pessoa mesmo, em carne e osso, tendo que se escolher. Nós somos o tempo todo seres que se escolhem, se elegem, seja na alienação, seja na indução, seja no equívoco ou na lucidez. Então, por onde começa o processo terapêutico? Essa é a pergunta, né? O que buscamos, em primeiro lugar, fazer? O que nos coloca diante do paciente em termos de expectativa e procedimento metodológico? É buscar, sim, o sofrimento, tá? Mas não reduzir o paciente ao problema.
A psicoterapia existencialista, exatamente, ela faz essa transformação. Ela evita o rótulo ou o diagnóstico, não como algo necessário que ele é, para o ponto de partida, mas ela evita sempre a redução do paciente àquele diagnóstico. Nós não podemos esquecer que hoje em dia as pessoas estão se identificando, a sua identidade virou seu diagnóstico. É o autista, é o bipolar, é o depressivo. Isso não é o ser do paciente, o ser integral de uma pessoa. Isso é um sofrimento, um impasse na sua existência. Então, o que precisamos é identificar esse sofrimento. Esse é o ponto de partida para identificar o sofrimento, que será sempre um impasse para o futuro, para o ser para o qual se lançava ou desejava lançar-se e não consegue. Por isso que a noção de diagnóstico precisa ser muito bem cuidada e vamos usar para nosso aprimoramento aqui, psicodiagnóstico. O psicodiagnóstico é um retrato de um momento evolutivo da personalidade e do momento existencial daquela pessoa. É assim que devemos compreender. Serve como parâmetro, serve como ponto de partida, porque precisamos saber o grau de sofrimento e o risco que esse sofrimento está levando à existência dessa pessoa. Se ela está num desespero, num desatino, que a lança para pensamentos obsessivos e com risco de suicídio, temos que intervir. Temos que interromper esse processo, localizando a pessoa e buscando, muitas vezes, o suporte psiquiátrico, medicamentoso, enfim, e cuidado familiar e de quem possa ajudar, não, familiares, via de regra, ou amigos, enfim, pessoas que podem contribuir para que se contenha esse desatino e se restabeleça a pessoa para a condição mínima de interação para o processo psicoterapêutico ser desenvolvido. Então, a escuta terapêutica será sempre pautada pelo comprometimento com a escuta daquela existência que é sempre um corpo, consciência, liberdade, portanto, lançada para o futuro, nas diversas situações que encontramos os pacientes. Então, nós temos que buscar sempre o paciente em situação, na vida de relações de todos os dias e o que está lhe ocorrendo em termos de afetação emocional. Porque a afetação emocional pode ser de viabilização ou de complicação. Quando a pessoa está viabilizada, ela estará leve, feliz, segura emocionalmente, capaz de realizar aquilo que se propõe, ter uma vida organizada, estruturada. Agora, a pessoa que está complicada, ela está em diversos impedimentos, conflitos, sofrimentos emocionais que ela não consegue dar conta. Então, precisamos buscar sempre a pessoa em situação e o que está lhe ocorrendo em termos emocionais, psicofísicos e, inclusive, fisiológicos. Por quê? Porque pode estar já comprometida em termos psicossomáticos, como usa a medicina, esse conceito, a pessoa está já adoecendo por conta do estresse, do esgotamento e da complicação por conta disso. Então, há sempre que olhar para esse paciente que tem uma liberdade, isto é uma consciência lançada para um futuro, para um desejo, mas que tem também uma constituição psicofísica, um dinamismo psicológico. Assim entramos no seguinte ponto fundamental, que chamamos de dimensão antropológica e dimensão psicológica. São duas dimensões fundamentais que o psicoterapeuta existencialista precisa manejar, precisa entender e precisa saber como posicionar-se ao longo do processo. Mesmo um paciente em sofrimento intenso, em desespero, ele é ainda um sujeito ali lidando com aquele seu desespero. Ele tem uma dimensão antropológica, que é o plano da liberdade e da escolha. Então, a forma de conduzir o processo e de saber posicionar o paciente dentro da situação para que ele resgate essa condição de sujeito é fundamental.
Existem pacientes que, em algum momento do processo terapêutico, dizem assim, eu estou vendo que se eu não fizer a minha parte, se eu não escolher também, todo o esforço que você, terapeuta, está fazendo, não vai adiantar. Quando isso acontece, e isso acontece recorrentemente, alguns pacientes verbalizam isso, outros pacientes apenas mudam a atitude, não expressam de forma clara e verbal, mas mudam na atitude de fazer sua parte enquanto, né, paciente. Porque o processo terapêutico é uma construção sociológica, uma tarefa em comum, na qual o terapeuta se faz o sujeito do processo terapêutico, porque ele tem que saber, é ele que sabe como que vai conduzir o processo em suas etapas, e o paciente é o sujeito da sua transformação. Olhem que interessante esse aspecto dialético. Por quê? Existe a dimensão antropológica, quer dizer, somos liberdade e nos lançamos para a vida e para o futuro e para a vida de relações, mas temos uma dinâmica psicológica constitutiva ou constituída ao longo das nossas experiências. Então, a dimensão psicológica é o dinamismo psicofísico que muitas vezes contradiz a escolha que o paciente faz do seu ser. Nisso reside a complicação. A pessoa quer ir para um determinado futuro, se comprometer com uma família, por exemplo, mas não consegue. Ele deseja e ele sofre, ele padece mesmo um sofrimento terrível, ele chora, ele se desespera, porque ele quer ir para aquela direção, ele escolhe, então é a dimensão da liberdade, que é antropológica, mas ele não consegue, ele não tem uma estrutura psicofísica que o possibilita tecer-se com uma família que ele deseja. Isso é um tipo de complicação psicológica. Tem a dimensão antropológica e tem a dimensão psicológica. Isto é, a estrutura ou dinamismo psicofísico que vem da história dele lhe impede de ir para o futuro que ele elege. Esse é um tipo de complicação bastante comum, pouco identificada, porque isso exige também perícia terapêutica de saber identificar aquilo que o senso comum na psicoterapia em geral chama de sabotagem, auto-boicote, que o paciente mesmo diz, eu me boicoto. O que ele está expressando com isso? Aquilo que ele consegue entender. Ele não consegue comprometer-se com aquele projeto. E não é algo simplesmente de boicote porque eu quero, eu me saboto. Ele sofre porque ele se sabota, e ele se sabota de fato, porque ele não consegue tecer-se lá, porque algo o impede de largar essa situação de recusa psicológica, vamos chamar assim, dinamismo psicológico. Né? Muitas vezes ele está preso a uma dependência, ele está com medo da transcendência, ele não tem racionalidade para entender que ele pode pertencer a uma nova família sem precisar abandonar de origem. Existe o problema todo da racionalidade, porque um dos problemas cruciais da complicação psicológica não é a vivência de uma experiência emocional, é a capacidade de elaborar isso. Se um paciente não consegue elaborar as escolhas que faz no horizonte de uma diversidade de perfis e de transcendência de grupos por grupos, se não tiver essa racionalidade dialética, ele não consegue fazer escolhas e se comprometer com os diversos perfis. Ele vive em relação de corredor, ele fica prisioneiro daquela situação de ser filho e não consegue ser o marido. Parece uma coisa simples, mas não é terrivelmente sofrido para o paciente, porque ele não consegue deixar de absolutizar-se naquele perfil de filho, porque ficou preso, retido ali, embora ele deseje ter sua própria família. E ele fica prisioneiro, então, nesse impasse. Sofre, se divide mesmo, tá? Passa a ter esgotamento, passa a ter uma série de complicações emocionais, porque ele fica dividido
e fica muitas vezes na solidão, porque ele não consegue expressar isso, não é visto nisso, e não consegue ter o acerto para transcender, não consegue elaborar isso com ninguém na família, e aí ele sucumbe na solidão, e aí a complicação psicológica realmente se constitui, de todo tipo. Então, precisamos desenvolver, como terapeutas, tá, a percepção e a condução para fazer com que o paciente se objetive, apareça dentro da sua situação de escolha enquanto sujeito, sofrendo ou viabilizado, complicado ou inviabilização para o seu projeto, porque aí suas emoções serão de outro tipo que as de padecimento. Não serão acessos emocionais de pânico, de depressão, de esquizofrenização ou de psicose. Serão de pertencimento, de segurança, de alegria, de pertencimento. É assim que precisamos iniciar, então, um resgate do nosso processo, vendo como que a gente já vem trabalhando, e olhar como sempre o cuidado é olhar para o paciente inteiro, tanto naquilo que ele está em viabilização, que é a força dele, e naquilo que ele está com dificuldade. Então, com isso, nós não patologizamos o paciente. E a psicoterapia existencialista será a psicologia da despatologização e da despsicologização. Isto é, não se trabalha para resgatar a dimensão antropológica e a dimensão psicológica ser viabilizadora dessa condição humana de se escolher e se lançar para o seu campo de possibilidades, podendo realizar o ser que deseja ser. Em todos os casos, precisamos avançar nessa direção, trabalhando, então, na intervenção no plano do saber de ser, que é a experimentação psicofísica, injetando teoria, esclarecendo o paciente das condições de sua escolha, da mentalidade em que ele está se movendo, para que ele consiga, então, exercer uma reflexão crítica, uma reflexão libertadora em termos de suas possibilidades de ser. Assim é que conseguimos levar a cabo um processo psicoterapêutico. Com essa introdução que eu gostaria que a gente debatesse futuramente os outros pontos, né, detalhássemos as questões, porque é complexo e tem muito conhecimento e muito detalhe a ser desenvolvido e aplicado no processo psicoterapêutico. É com esse espírito que retomamos o grupo de trabalho em psicoterapia existencialista. Sejam bem-vindos.